de especialização, de atualização, na Unifor. É um professor nato, né? É um professor que entende que a docência é esse ato de compartilhar com conhecimento e é para isso que ele está aqui com a gente hoje. Professor Léo, grande prazer te receber. É realmente uma honra te receber aqui e vou deixar a palavra com você para você cumprir a sua atividade e certamente vou fazer algumas perguntas também. Vê se está tudo funcionando, se o teu Ah, microfone funciona. Está com você. professor, muito obrigado. Bom dia a todos, colegas. É um momento para mim muito especial. Estou até um pouco a voz embargada, porque assim, o professor José Luiz sempre foi uma referência para mim, uma fonte de inspiração, né? Eu costumo dizer que ele e a professora Sandra Bitante, né, muito orgulho de carregar o DNA endodôntico deles, né, e o DNA daquilo que eu costumo chamar de pedagogia da endodontia, né? Então, eu fico muito feliz toda vez que o professor José Luiz se lembra de mim para eu poder participar de alguma atividade. Para mim é sempre uma honra, um prazer muito grande e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e para trazer um tema que é um tema que eu entendo que tem uma relevância muito grande, não só dentro da endodontia, mas de uma maneira geral para aquilo que é a clínica nossa do dia a dia, para um público que eu considero um público muito especial para a gente olhar para eles, que são as crianças, né? São as crianças na fase de dentição mista, num primeiro momento. E quando o professor José Luiz me propôs aqui a atividade, de estar aqui com vocês, pensei assim, poxa, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco da endorregenerativa no que ela está hoje, mas para onde ela está indo e quais são os caminhos aí que a gente tem para vislumbrar no futuro. Eu vou colocar aqui, professor, a aula, ah, e se vai. Entrou aí direitinho? Sim, chegou, tá ok. Bem, Sim. beleza. Então, como eu estava dizendo, nosso tema hoje, né, eu tô com a honra e com a responsabilidade de abrir esse tradicional encontro, né, do professor José Luiz, todo início de ano, janeiro, né, eu sei que tem o encontro da equipe Laje Marques. E, para mim, além de uma grande responsabilidade, é claro, mas uma honra muito grande poder abrir aí essa sequência, né, de admiráveis aí ministradores, colegas, alguns eu conheço, como a Fabiola, né, lá de Salvador, o Luciano, daí de São Paulo, capital. Outros eu conheço de longe, como a professora Marina Belotti, né, acompanho o trabalho dela, do professor Carlos Nogales, né, a respeito da ozonoterapia, que é um tema que me interessa bastante, e tenho certeza que vão ser 2 dias aí de muita troca, de muito conhecimento, né? Eu montei essa nossa apresentação, essa nossa conversa hoje, esse nosso papo hoje aqui. Eu montei essa apresentação de um ponto de vista clínico, de alguém que tem 30 anos de profissão, que tem 28 anos de especialidade e que, embora seja pesquisador e professor, né, também sou um clínico, todos os dias atendo no meu consultório, todos os dias eu estou ali com os meus pacientes. Então, eu montei essa apresentação justamente com um foco dentro daquilo que eu entendo ser importante dentro da aplicabilidade clínica, né, em relação à técnica de endo regenerativo. O que é importante a gente tomar consciência dentro da questão da endo regenerativa e para que eu possa aplicar imediatamente esse conhecimento, né, para eventualmente alguém que não aplique, mas que eu possa aplicar imediatamente essa técnica dentro do meu dia a dia de consultor, tá? Então vocês fiquem à vontade aí para... Espera que eu estou só com a... Aí, beleza. Bom, como o professor José Luiz falou, eu sou do Unifor aqui de Volta Redonda, né? Coordeno o curso de especialização em endodontia, essa aqui é a nossa equipe.
professora Sandra Bitante de vez em quando está aqui conosco. Professor José Luiz, ainda não tivemos a oportunidade, mas precisamos resolver isso, né, professor José Luiz? Nem que seja online, né? Precisamos resolver isso. Esse é o nosso time da pós-graduação, que a gente tem a felicidade, inclusive, de hoje em dia a gente ter duas ex-alunas de pós-graduação nossa no curso de mestrado do professor José Luiz, na São Leopoldo Mandic, que é a Milena e a Marina, que inclusive trabalham também aqui, né, na nossa equipe. Então, eu fico muito feliz, né, além de todo o DNA endodôntico, o professor José Luiz contribuiu para a minha formação, de eu ter ex-alunos meus, né, também passando pela formação do professor José Luiz. Mas eu gosto sempre de começar as minhas apresentações com uma reflexão, e acho que essa reflexão ela casa bem com a questão da endodontia regenerativa, que é um capítulo novo, né? É um capítulo relativamente novo se a gente pensar dentro da endodontia enquanto ciência. Nós estamos falando de um conhecimento que veio mais à tona a partir dos anos 2000, né? Então, um capítulo que tem basicamente aí 24, 25 anos aí de vida e que, embora a gente já tenha hoje em dia um arcabouço muito bem estruturado, ainda tem muito para ser explorado em termos de potencial. Mas essa frase me fez me lembrar muito, né? Acho que ela casa bem com a questão da endodontia regenerativa, porque a frase diz assim, né, do Igor Marinelli: a inovação acontece, né? Ela é um processo da vida. E você tem duas opções: ou protagoniza ou testemunha, né? Eu me senti durante o momento, me lembro até hoje, do momento em que eu peguei o Journal of Endodontics em 2004 e eu vi o artigo publicado do Francisco Bentes e do Martin Trope, onde eles fazem um relato de caso clínico, que eu vou até mostrar para vocês aqui daqui a pouco, mostrando um caso de necrose pulpar em um dente com ápice aberto e que 18 meses depois mostra ali, né, a reativação do processo de desenvolvimento radicular e tecido, né, supostamente tecido pulpar regenerado. Eu me lembro da sensação que aquilo me causou, né, de estupefação, de ficar assim, caramba, como que pode isso? Então, num primeiro momento, eu testemunhei isso na minha vida, mas fiquei tão apaixonado pelo tema que, de certa forma, não vou dizer protagonizar, quem sou eu para protagonizar alguma coisa dentro da endo-regenerativo, mas também quis, de alguma forma, dar uma colaboração, né? Então, minha tese de doutorado foi em endo-regenerativa, a gente vai comentar algumas coisas aqui com vocês. Tive a oportunidade de escrever um capítulo de livro sobre fatores de crescimento para endo-regenerativa, num livro que foi publicado no Reino Unido, e foram momentos de muito estudo, de muito aprimoramento e, como eu falei, de uma forma da gente não protagonizar propriamente dito, mas da gente participar desse protagonismo, da gente poder dar a nossa contribuição, a nossa colaboração. Então, o que que é a endorregenerativo, né? Dentro daquilo que a Sociedade Americana de Endodontistas ela prescreve lá no manual dela, né? Em 2016 ela fez ali um relatório completo e eu entendo que esses relatórios, tanto da Associação Americana de Endodontia quanto da Sociedade Europeia, são muito importantes porque assim uma entidade dessas ela não vai emitir um relatório assim de qualquer jeito, né? Eles em geral eles convocam meio que uma comissão ali, vamos chamar assim de notáveis, para poderem discutir o tema e no final dessa discussão eles elaboram então um documento que vai ser aquilo que eles chamam de posição oficial da entidade, né? Então, na Associação Americana, eles dizem assim: a terapia endodôntica regenerativa foi definida como procedimentos biológicos baseados desenvolvidos para substituir estruturas danificadas, incluindo dentina, né, e estruturas radiculares, bem como células do complexo dentina-polpa. E se a gente olhar o relatório, né, a posição oficial da ESE, da Sociedade Europeia, diz assim, que revitalização, que é um outro termo, né, para terapia endodôntica regenerativa, é uma abordagem biologicamente baseada com sinônimos como terapia endodôntica regenerativa ou revascularização na literatura, que objetiva a regeneração de tecido similar à polpa do canal radicular,
depois de se induzir um influxo de células-tronco vindas da papila apical, né? Na verdade, esses parágrafos, eles meio se completam, né, na visão da Associação Americana e a visão da Sociedade Europeia. Nós estamos falando de um procedimento que tem uma base biológica enorme. Nós estamos falando de um procedimento que tem o objetivo de alguma maneira, para aqueles dentes que sofreram necrose pulpar quando estavam no processo de desenvolvimento, de maturação do seu ápice radicular, sofreram essa necrose pulpar ou em função de traumatismo ou em função de cárie, que costumam ser as causas mais comuns, esses dentes, então, tiveram seu processo de desenvolvimento radicular paralisado e esse procedimento ele vai visar, então, reativar esse processo de desenvolvimento radicular. Qual a importância disso, né? Eu trago sempre para a clínica do dia a dia. Imagine você, um garoto com 7 anos de idade que sofre um trauma e que tem ali aquele elemento 11, aquele elemento 21, em que sofreu uma necrose pulpar e que teve o seu processo, né, de desenvolvimento radicular paralisado. Bom, o que você faz com um dente desse, né, numa condição dessa? Com o tempo ele desenvolveu, da necrose ele desenvolve um abscesso ou ele desenvolve ali uma fístula, né, um abscesso crônico. E aí a gente pensa assim, alternativas de restaurabilidade para esse dente. Vou fazer terapia endodôntica, não posso fazer a terapia endodôntica tradicional, porque estou falando de um dente que não tem um limite apical definido. Como é que eu vou confinar material endodôntico ali dentro? Segundo, estou falando de um dente que tem raízes curtas, ou seja, tem pouco suporte, estrutura. Estou falando de um dente que tem raízes finas, né? Então, como é que esse dente ele vai, ao longo do tempo, suportar as cargas mastigatórias? E o que a gente tinha no passado, né, acho, embora seja presente ainda, embora seja ainda recomendado, né, tem ainda aval, chancela das principais sociedades de endodontia do mundo, né, que é a apsificação. A apsificação ela é um procedimento que vai permitir com que a gente induza o fechamento apical, que se produza uma barreira mineralizada na região apical. Mas eu não tenho ganho de estrutura no que diz respeito a aumento de espessura de parede, nem aumento de comprimento radicular. Então, na verdade, a preocupação que fica é a restaurabilidade desse dente, a estabilidade desse dente traumatizado e, mais ainda, né, é a previsibilidade do tratamento no sentido de que, assim, qual a duração que isso vai ter? Se a gente for olhar um pouco dentro do capítulo de trauma, a gente vai perceber que na epidemiologia do trauma está lá dito que os dentes traumatizados, principalmente os anteriores, quando traumatizados, eles têm 2 vezes mais chance do que um dente que não foi traumatizado de sofrerem trauma novamente. Ou seja, o garoto sofre o trauma uma vez e é muito provável que ele tenha uma chance muito grande de sofrer um outro trauma novamente. E se eu tenho um dente que tem paredes finas, que tem raízes curtas, ele tem muito mais chance de quebrar, né? E eu entendo que fraturar um dente desse, deixar uma criança dessa com uma ausência dentária ou com uma estrutura danificada, o que vai mais, o que pega mais no sentido para mim é realmente o dano que a gente provoca à autoimagem do indivíduo, né? A gente sabe que quando a gente é criança, a gente não tem muita papa na língua, né? Então a gente tem as voltas aí hoje em dia a questão de bullying, etc., que, né, desde que o homem é homem, existe o tal do bullying, né? Então você imagina para uma criança numa condição dessa, com incisivo, né, numa condição dessa que tenha perdido o incisivo central, por exemplo, o dano à autoimagem desse indivíduo, que tipo de adulto que ele pode vir a ser no futuro, né? Uma autoimagem danificada, e isso tem impacto, um reflexo, né, em toda a sua expressão enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, impacto que isso vai ter em todas as áreas da vida, né, desse indivíduo. Então, eu acho que nós, enquanto dentistas, enquanto endodontistas, olhando para uma situação como essa aí, nós temos uma contribuição muito importante para dar para esse futuro adulto, para esse futuro cidadão, né? Então,
é justamente a gente ter essa consciência. Então, nós estamos falando de um dente que eu posso aumentar as chances de sobrevivência desse dente, porque eu posso induzir um novo tecido ali dentro, por um fluxo de células, eu posso induzir um novo tecido ali dentro que vai, em grande, vamos dizer, tem grande chance de reativar esse processo de desenvolvimento radicular, e isso vai permitir uma melhora da estrutura desse dente e, consequentemente, da resistência desse dente, né, frente aí aos desafios, da mastigação, tá? Essa técnica também ela está indicada para dentes que eventualmente têm anomalia de desenvolvimento, como é o caso do dentes invaginatus ou do invaginatus, né? Essa técnica ela tem uma aplicabilidade muito grande e justamente o objetivo sempre é conseguir fazer com que o processo de desenvolvimento radicular seja desenvolvido novamente, seja ativado novamente e que você induza a formação de um novo tecido ali dentro. Induzir a formação também de um novo tecido ali dentro também é muito importante do ponto de vista biológico, se a gente pensar que, na medida em que eu trago um novo tecido, obrigatoriamente eu preciso trazer vasos sanguíneos para dar suporte nutritivo a esse novo tecido, e trazer vaso sanguíneo é muito importante no que diz respeito à presença da imunidade. Então, eu trago novamente para uma área que antes estava inóspita, repleta de micro-organismos, etc. Eu trago novamente um tecido vital que, além de ter essa vitalidade que vai garantir novamente a hidratação da estrutura rígida em volta, eu vou ter também a presença da célula de defesa, a presença da imunidade ali dentro. Isso também vai ter um impacto muito importante, né, para esse dente, para a preservação desse dente, tá? Então, para uma situação como essa aqui, né? Esse caso aqui, inclusive, é um caso que a Milena fez quando ela estava no último ano dela de graduação em odontologia, né, com orientação da professora Adriana, que é minha esposa hoje em dia, e ela fez lá na clínica da faculdade esse premolar inferior que sofreu uma necrose pulpar. Aqui a gente vê esse premolar com o ápice aberto. E foi feito ali um processo, né, de terapia endodôntica regenerativa. Depois eu vou mostrar o resultado para vocês e a gente consegue, né, reativar esse desenvolvimento radicular aí. Mas de onde é que surgiu essa ideia, né? Essa ideia surgiu, na verdade, do Osby, que é um autor que deu uma contribuição gigantesca dentro da endodontia, né? O Osby foi o cara que introduziu o EDTA dentro da endodontia. O Osby foi o cara que introduziu também o arco, né, de isolamento, o arco de Osby. E o Osby também deu uma contribuição importante quando ele percebeu que aquele coto pulpar vital que se deixava dentro do canal radicular e que se induzia um sangramento ali, aquele coto pulpar, com o passar do tempo, eles desenvolvia um novo tecido, né? Então ele induzia um sangramento, ele ultrapassava o instrumento pelo forame, e induzia um sangramento para dentro do canal radicular, porque ele percebeu que quando fazia isso, acontecia a deposição de tecido conjuntivo mineralizado e de cimento nas paredes dos canais. Isso melhorava o vedamento, a obturação fisiológica do forame. Então, é claro que ele não fez isso pensando na endodontia regenerativa, mas foi a partir do raciocínio dele que, em 2001, o Iwaya, que é um pesquisador japonês, e o grupo de colaboradores dele, e depois, em 2004, o Bentes e o Trope, repetindo o protocolo que o Iwaya propôs em 2001, fizeram, né, os primeiros casos, os primeiros relatos de caso aí de revascularização de dentes permanentes jovens, né? Coincidentemente, os dois eram premolares inferiores que sofreram uma necrose pulpar por uma fratura de uma cúspide, enfim, uma área de disposição dentinária que levou à necrose pulpar e que levou ao processo de paralisação do desenvolvimento radicular e que foi aplicada uma técnica ali de desinfecção, com todo o cuidado por conta do ápice aberto e das paredes finas, e depois a indução de um sangramento, e aí
no final de tudo, um controle clínico e radiográfico ao longo do tempo. Quais são os objetivos da regeneração pulpar, né? A Associação Americana de Endodontistas e a Sociedade Europeia, né, organizando esse conhecimento, pontuaram quais são os objetivos que a gente deve prestar atenção, que a gente deseja alcançar quando a gente pensa, quando a gente opta por uma técnica regenerativa. O primeiro objetivo, claro, sempre é eliminação de sintoma e indução de formação óssea. Eu quero a resolução, né, daquela área de destruição óssea, daquela área de infecção periapical. E, obviamente, eu quero a remissão dos sintomas e a remissão dos sinais clínicos da presença da infecção ali. Mas, num segundo momento, o que eu quero, claro, quando eu opto por uma técnica regenerativa, o que eu quero é aumentar a espessura da raiz e aumentar o comprimento radicular, ou seja, eu quero reativar o processo de desenvolvimento radicular. E se puder ter, né, aquilo que a gente chama de cereja do bolo, se puder ter o terceiro objetivo, que é o que? Resposta positiva ao teste de vitalidade. Resposta positiva ao teste de vitalidade, né, é algo que ainda vai ser, na atualidade, não vai ser tão comum assim, mas possível de acontecer, porque sofre a influência, né, de diversos fatores que a gente vai comentar aqui. Mas eu penso sempre o seguinte: eu penso que, enquanto clínico, no meu dia a dia, quando eu me deparo com um caso clínico, uma situação como essa, se eu consigo atingir o primeiro e o segundo objetivo, eu estou satisfeito demais. Se eu conseguir controlar sintomas e sinais clínicos, se eu conseguir produzir, né, um procedimento onde eu melhorei a saúde óssea, onde eu resolvi ali a questão, né, da destruição óssea, e além de tudo, eu consegui ganho de espessura de parede, consegui ganho de comprimento radicular, eu basicamente eu já estou feliz demais. O terceiro item, que é a resposta ao teste de vitalidade, como eu falei, realmente vai ser a cereja no bolo. Então, nesse relato aqui do Bentes e do Tropo de 2004, basicamente a situação era essa, né? Aqui a gente vê que ele introduziu um cone de gutapercha numa fístula que havia nesse premolar inferior, onde a gente vê aqui, ó, uma área de extensa destruição óssea e um processo de desenvolvimento radicular, não só paralisado, como também uma reabsorção inflamatória aqui associada. E aí ele fez o procedimento regenerativo, baseando-se no protocolo que o IVAIA propôs, e aí 18 meses depois a gente tem uma situação como essa aqui. E, como eu disse para vocês no início da nossa aula aqui, isso foi uma coisa que me impactou demais na época, porque eu me lembro que nessa época eu era assinante do Joe e recebia mensalmente o Journal of Endodontics em casa, e isso foi uma coisa que me fez ficar literalmente de queixo caído quando eu vi essas fotos. Bom, como é que funciona, né? E aí é o que eu acho que é o interessante, a gente entender o fundamento da coisa. Eu sempre entendo, eu aprendi que quando a gente entende o fundamento da coisa, isso dá convicção para a gente. E na medida em que eu tenho convicção, isso orienta o meu comportamento para realmente eu me aplicar e no que eu me aplico, eu tenho chances muito maiores de conseguir o sucesso. Então, o fundamento da endodontia regenerativa, o fundamento bebe do fundamento da engenharia tecidual, né, no geral. Eu tenho que ter a associação de três fatores muito importantes. Eu tenho que ter uma presença de uma célula-tronco, que, no caso específico da técnica, essas células-tronco podem ser, por exemplo, da papila apical, que é mais comum da gente usar, ou células-tronco da própria polpa dentária, se eu for usar célula-tronco de dente descido. Eu preciso ter uma matriz nutricional, ou seja, eu preciso ter algo que seja uma estrutura que no espaço ela funcione para dar sustentação e um arranjo espacial a essas células novas, essas células tronco,
na medida em que, ao mesmo tempo, ela dê essa sustentação, esse esqueleto dê essa sustentação espacial para essas células, eu preciso que essa matriz não só dê essa sustentação espacial, mas ela dê uma sustentação nutricional para essas células, para induzir, para direcionar a diferenciação dessas células-tronco no tipo celular do tecido que eu preciso desenvolver. E, como terceiro fator, eu tenho o ambiente. Eu preciso de ter um ambiente que seja propício para que esse complexo possa desenvolver. Quando eu tenho essas três coisas devidamente alinhadas, dentro da engenharia tecidual como um todo, eu tenho aí a formação de um novo tecido, que pode ser um tecido original, parecido com o tecido original, ou pode ser até um novo tecido, tá? Se a gente for olhar do ponto de vista endodôntico, percebam vocês a complexidade da nossa tarefa, pessoal. Se eu for parar para pensar aqui, isso aqui é um corte histológico de polpa, né? Onde eu tenho aqui a dentina, a camada odontoblástica e o tecido pulpar, né? A parte de tecido conjuntivo. Então, eu tenho aqui, nesse tecido pulpar, eu vou ter aqui, claro, o odontoblasto, muito importante, porque se eu quero reativar o processo de desenvolvimento radicular, se eu quero ganho de espessura de parede e aumento de comprimento de parede, eu preciso de odontoblasto para produzir dentina. Odontoblastos são células bastante específicas. Produzir dentina não é tarefa para qualquer tipo celular. Então, eu tenho uma complexidade grande porque eu preciso desenvolver um tipo específico de célula, que tem uma tarefa específica. Depois eu tenho fibroblastos para compor esse tecido pulpar. Temos vasos sanguíneos, temos vasos linfáticos, temos células da imunidade que vão ser trazidas, né, por esses vasos sanguíneos. E tenho fibras nervosas. No caso do tecido pulpar, fibras nervosas a delta, que vão estar ali compondo ali no meio da camada odontoblástica, penetrando para dentro ali dos túbulos dentinários, e tenho fibra C que vão estar situadas mais na região central. Então, a gente olha que o tecido pulpar ele é um tecido rico, é um tecido complexo, é difícil, não é fácil, né, você formar realmente a polpa original do negócio. Para que tudo isso aí aconteça, né, vamos dizer, no melhor dos cenários, eu preciso de ter uma interação importante aqui que vai ser o quê? Primeiro, a célula tronco. E aí, aqui, vale dizer o seguinte, que nós temos dois tipos de terapias celulares, tá, pessoal? A gente tem a terapia baseada em células, que é uma terapia que vai te permitir o uso de diferentes tipos de células tronco, mas em compensação vai exigir de você um banco criogênico, né? Um criobanco, vai exigir aparato específico, vai exigir um laboratório específico, vai exigir uma técnica específica, algo que está muito fora da nossa realidade clínica de dia a dia, tá? E a gente tem a terapia livre de células, ou também chamada de terapia de direcionamento de células. Nessa terapia, que é a que a gente usa no nosso dia a dia, na técnica de aplicabilidade imediata, né, no seu consultório no dia a dia, a gente vai se valer das células da papila apical. A papila apical é aquela região, né, aquele reservatório de tecido que fica situado na região apical desses dentes permanentes jovens, e é a partir dessa papila apical que se forma a polpa e se forma a dentina. Quando esse dente permanente jovem ele sofre necrose, essa papila ela entra em estado de latência, ela não necrosa, ela entra em estado de latência, e quando a gente consegue, então, produzir uma desinfecção da área do canal radicular, eu posso induzir um sangramento nessa área da papila apical, e esse sangramento é que vai fazer a migração dessas células para dentro da área do canal radicular. Então, eu vou precisar que haja uma interação entre essas células-tronco, que a gente chama de escape, que são as células-tronco da papila apical, com uma matriz nutricional, aquilo que os americanos, né, que a língua inglesa chama de scaffold, que é exatamente esse esqueleto que eu comentei com vocês, que é o que vai permitir o arranjo no espaço, a estruturação no espaço dessas células-tronco, e além disso, claro,
eu vou precisar que essa matriz nutricional e esse ambiente tenha um conjunto de proteínas chamados fatores de crescimento, que são proteínas importantes para sinalizar para essas células em que tipo celular elas vão precisar se diferenciar. Então, eu tenho aqui, ó, fatores de crescimento que vão desenvolver novos vasos sanguíneos, fatores de crescimento que vão desenvolver fibras nervosas, os que vão induzir a diferença no celular, os que vão induzir a proliferação, os que vão induzir a migração, a atração dessas células. Tudo isso precisa estar nessa matriz nutricional, mas mais interessante de tudo é que isso também, esses fatores de crescimento também estão situados na dentina do canal radicular, né? Nesse trabalho aqui do professor Brizuela e do professor Aníbal Teixeira, né, eles colocam aqui que, na verdade, tem que existir quatro pilares para você conseguir sucesso nessa regeneração, que é o quê? A presença das células-tronco, a presença do biomaterial para fazer o scaffold ou para fazer essa matriz nutricional, os fatores de crescimento, e o quarto pilar vai ser o quê? A interação entre esses três fatores é que precisa acontecer de uma maneira equilibrada para que você possa ter realmente a proliferação celular, a diferenciação e a formação desse novo tecido. Agora, muito interessante, em 2021 eu tive a oportunidade de escrever um capítulo de livro com o professor Qusay Barude, com o professor Zohaib, da Arábia Saudita, e foi uma época de muita pesquisa, de muito aprendizado. E o que eu achei mais interessante é que eu estava muito focado pensando que esses fatores de crescimento estavam relacionados só ao scaffold, só à matriz nutricional propriamente dita, mas a gente acaba vendo que a dentina ela é cheia desses fatores de crescimento. Então, é como se os odontoblastos, na época em que eles estivessem formando a dentina, eles vão secretando não somente a dentina, como também vão secretando os fatores de crescimento para, eventualmente, no futuro, se houver algum dano celular, a própria dentina possui as proteínas que vão sinalizar e vão direcionar iniciação celular num eventual processo de reparo, tá? Então, eu tenho aqui diversos fatores de crescimento que vão induzir essa transformação celular, essa diferenciação celular, e esses fatores, eles estão inseridos, eles estão embutidos dentro da matriz dentinária. Então, por isso que o ambiente também ele vai ser muito importante. A matriz nutricional, ela vai ser composta também por esses fatores de crescimento, mas o contato dessas células, quando elas fizerem a adesão delas à parede do canal radicular, elas em contato com essa dentina, elas vão entrar em contato com essas proteínas, com essas substâncias que vão dar para elas a sinalização, que vão fazer a comunicação para que tipo de diferenciação celular elas vão precisar sofrer. Então, você vai ter ali é, células que vão se diferenciar formando células de vaso sanguíneo, que vão formar tecido conjuntivo, que vão formar fibra colágena, né? Tecido conjuntivo vai produzir fibra colágena para funcionar desse arcabouço e, consequentemente, a gente vai ter, eventualmente, até odontoblasto ali no meio, tá? Bom, de maneira geral, como é que funciona? Você produz a desinfecção da área do canal radicular e essa desinfecção, vale dizer, ela tem um desafio da gente estar falando de um dente que tem um ápice aberto e que tem uma parede fina. E na região apical aqui, depois que você produziu essa desinfecção da área do canal radicular, nessa região apical, onde está situada a apical, você induz um sangramento onde desse sangramento, quando esse sangue reflui para dentro da área do canal radicular e depois ele se coagula, forma ali, né, uma matriz, que é o coágulo sanguíneo, onde ali dentro você essas células tronco que vieram da papila apical, que migraram aqui para dentro. Então, a gente faz a colocação de uma barreira cervical à base de um material biocerâmico, que é o MTA, né, ou um biodentine, por exemplo, e aí, restauração do dente. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, esse coágulo ele vai gradativamente se transformando no novo tecido e vai havendo a deposição, né, o aumento
do crescimento, né, o comprimento radicular e da parede, da espessura da parede do dente. De maneira geral, é isso. O que usar em termos de materiais bioativos para isso, né? Materiais para barreira cervical? Em geral, o MTA, tá? Que pode ser o MTA tradicional ou até o MTA Repair, que é branco. Um problema que a gente tem em relação às barreiras cervicais é que, eventualmente, elas podem provocar algum tipo de escurecimento coronário, né? Mesmo que o material seja branco, a gente pode, ao longo do tempo, haver uma degradação desse material e ele provocar um manchamento coronário. Isso, o biodentine tem sido, na atualidade, o melhor material no que diz respeito a evitar que esse escurecimento aconteça, tem propriedades biológicas, né, excelentes. Precisa ser um material biocerâmico, porque precisa haver um selamento periférico adequado e precisa ser um material que não irrite, que não provoque, né, que não seja tóxico a essas células-tronco que estão se desenvolvendo ali dentro. E a gente tem também os similares nacionais, né? Além do MTA da Ângelos, a gente tem os CIMOS. São materiais biocerâmicos que a gente pode usar como material de barreira cervical. Então, vários protocolos surgiram e a Associação Americana de Endodontia, em 2016, né, procurou organizar um protocolo, embora outros existam, mas ela procurou organizar um protocolo baseado naquilo que já vinha sendo pesquisado na Universidade da Pensilvânia. Então, eu vou passar para vocês aqui rapidamente, né, um protocolo aqui sobre como fazer para você que está com caso semelhante, você que está aí no seu dia a dia e vislumbra talvez a possibilidade de usar uma técnica como essa, como seria isso aqui dentro daquilo que a Associação Americana prescreve, né? Então, você vai fazer um diagnóstico inicial e a confirmação do pulpar e do estado de desenvolvimento molecular, né? Então, tem que ter uma polpa necrosada, teste de vitalidade negativo, um ápice aberto. Então, você faz anestesia, né, do seu paciente, remoção de tecido cariado, se a necrose foi por cárie ou se é um dente traumatizado, né, que você precisou splintar, remove o splint, faz a cirurgia de acesso, e aí o protocolo prescreve é que, como você tem paredes muito finas, não se deve realizar a instrumentação dessas paredes, né, com risco de você enfraquecer ainda mais. Então, uma irrigação copiosa, tá? De 20 ml numa seringa com êmbolo de silicone, com uma agulha de saída lateral, onde você coloca um cursor que fique 2 milímetros aquém e você gradativamente vai produzindo uma irrigação de 20 ml de sódio, uma concentração entre 1,5% a 3%, tá? Onde você, com uma lima fina, você produz ali uma discreta limagem das paredes, só para realmente você conseguir misturar o conteúdo do canal com o conteúdo do líquido, você promover uma leve desorganização daquele biofilme aderido ali na parede, e aí faz a inserção de uma pasta triantibiótica, uma pasta essa uma pasta só à base de hidróxido de cálcio, ou então uma pasta que contenha ciprofloxacino, metronidazol e, no caso, a clindamicina. No passado usava-se minociclina, mas a minociclina tem a dificuldade realmente de provocar um manchamento coronário muito grande, então foi substituído por clindamicina. Isso para você produzir o controle microbiano ali dentro. E aí você faz o selamento dessa cavidade provisoriamente e essa medicação ela fica ali dentro em torno de 3 semanas. Na segunda sessão, o paciente retornando, você faz a checagem do estado clínico do paciente, vê se houve remissão dos sinais, dos sintomas, e aí então é importante que se você estiver trabalhando numa área de anestesia infiltrativa, maxila, por exemplo, que você faça um anestésico sem vasoconstritor, uma mepivacaína sem vaso, porque essa é a sessão onde você vai induzir o sangramento. Então é importante não restringir o sangramento nessa hora, né? A circulação sanguínea. Então, uma anestesia sem vasoconstritor, você vai fazer a remoção do selamento provisório, isolar, claro, né? Sempre trabalhando com
O isolamento vai ser crítico aqui. Então, a irrigação copiosa, novamente, do hipoclorito de sódio, tá? Nessa seringa de saída lateral. Leve e discreta limagem das paredes para você remover essa medicação dali. E muito importante aqui, uma irrigação copiosa em seguida de 15 ml de EDTA. O EDTA aqui ele vai ter uma função muito importante que vai ser o quê? Não só ajudar a terminar de remover a medicação, não só ajudar a terminar de remover e esmirler da parede do canal, mas principalmente limpar realmente a parede do canal para deixar expostas essas proteínas sinalizadoras, esses fatores de crescimento ali dentro na área do canal radicular. O EDTA tem vários trabalhos mostrando a importância dele em realmente deixar expostas essas proteínas, esses fatores de crescimento que ficam na dentina, eles precisam ficar expostos para quando essa célula-tronco ela chegar e ela se firmar, aderir à parede do canal, ela entre em contato com essas proteínas e comece ali o seu processo de diferenciação. Então, o EDTA é fundamental. Então, feita a irrigação com EDTA, a gente lava um pouquinho com fisiológico para tirar o EDTA e em seguida a gente induz o sangramento apical, que pode ser ou com uma sonda exploradora endodôntica, ou pode ser uma Lima K, número 25 ou número 30. A literatura ela é muito rica, em cada trabalho ela traz para a gente um tipo de instrumento que foi usado, mas um instrumento onde você consiga ultrapassar 3 milímetros além do seu comprimento de trabalho, você consiga entrar nessa papila apical e você consiga escarificar essa papila apical a ponto de realmente você produzir um sangramento volumoso. E na medida que ele reflui, então, para dentro da área do canal radicular, você vai fazendo a hemostasia, ou com algodão estéril, ou com uma né, hemostática, mas você vai produzindo ali uma hemostasia na entrada do canal radicular. Aí, então, quando você conseguiu produzir essa hemostasia, esse coágulo, o algodão não suja mais, você nota que realmente o material está, o coágulo está inerte ali dentro, o sangramento cessou, você faz a colocação do material biocerâmico. Esse material biocerâmico ideal é que tenha de 2 a 3 milímetros aí, de espessura. Também é uma fase de você prestar bastante atenção, porque como o conduto, em geral, ele é cônico, quando você coloca o material biocerâmico que você vai condensar, se você não prestar atenção, sem querer o material vai descendo, você vai ficar com uma barreira apical muito grossa. E isso não é interessante, tá? Então é bom que você faça uma radiografia de controle durante essa hora que você colocar o material biocerâmico e der a primeira um condensador de Paiva, que você consiga, faça uma radiografia para você ver realmente o quanto você usando ali de barreira. Então, restauração final com a polimerizado ao longo do tempo que você vai fazer ali controle clínico radiográfico. Aqui, olhando, a gente vê então que é um procedimento onde eu consigo dar um fecho inicial para a história em 2 consultas. Diferentemente, se eu fosse fazer uma indução de fechamento apical, uma apsificação, por exemplo, à base de hidróxido de cálcio, em que eu ficaria meses, talvez a fio, fazendo troca de curativo de hidróxido de cálcio. A gente sempre tem que lembrar que, assim, no caso específico dessa técnica aqui, onde ela foi orientada inicialmente para uso em crianças, então não é fácil você segurar, né, aquele caboquinho de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, aquela menininha de 7 anos de idade, de 8 anos de idade, você segurar na cadeira e meses a fio você ficar fazendo troca de curativo de hidróxido de cálcio. Então, aqui a gente tem realmente uma economia de tempo de cadeira que vai ser muito importante também para esse paciente e muito importante para a gente, né? No que diz respeito ao andamento do tratamento. Como que eu avalio o sucesso da minha técnica, né? Nesse trabalho da professora Sara Bucari, lá da Universidade da Pensilvânia, ela deixa critérios bastante interessantes, que são critérios, inclusive, que são repetidos em vários depois disso aqui. São os critérios que são levados em consideração quando se vai avaliar sucesso ou insucesso da intervenção. Então,
De maneira geral, o caso bem-sucedido é aquele que te dá ausência de sinais e sintomas, que te dá resolução da lesão apical e que te dá, ao longo do tempo, um ganho de espessura e de comprimento radicular. Se possível, inclusive, né, como disse a cereja do bolo, que comece ao longo do tempo a responder, eventualmente, a um teste de vitalidade. Os casos questionáveis são aqueles que você tem ausência de sinal e de sintoma e resolução parcial ou total da lesão, mas você não vê diferença em termos de ganho de espessura e de comprimento radicular. Questionável significa o quê? Acompanhamento ao longo do tempo. Talvez o controle precise se estender um pouco mais. E os insucessos? Os insucessos eles são claros. Claros no sentido de que eles vão se apresentar sempre com piora da lesão do ponto de vista radiográfico, mas sempre com a presença, né, de manifestações clínicas, de sintoma e de sinais clínicos, tá? Então fica muito claro e fica muito fácil de eu entender como é que deu certo, se deu certo, se não deu certo, se funcionou ou se não funcionou. É avaliar ao longo do tempo, tá? Em geral, o que eu costumo fazer é avaliar os meus pacientes no primeiro semestre, de 3 em 3 meses, depois, semestralmente, à medida que a coisa vai indo bem, a gente vai, salvo se alguma coisa diferente acontecer, ele retorna antes, mas em geral, o regime que a gente escolhe é esse, né? Quais são os fatores que podem interferir no desfecho do caso? Claro, idade do paciente, né? Essa técnica originalmente ela foi indicada para pacientes jovens. Então, quanto mais jovem o paciente, maior é a quantidade de célula-tronco que ele tem na papila ali. Então, a tendência é que eu tenha uma chance maior de sucesso, né? Diâmetro do forame apical. Alguns estudos mostraram que para você ter um bom sucesso na técnica, esse diâmetro você vai poder usar essa técnica quando você tiver forames que tem que estar maiores, né, iguais ou maiores a 0,8, 1 milímetro de largura. A etiologia da necrose pulpar. Em geral, a necrose pulpar que foi provocada por cárie, por incrível que pareça, né, e em dentes que têm anomalia de desenvolvimento, costumam ter melhor resposta do que quando a necrose foi provocada por trauma. Nível de desinfecção do sistema. Para você conseguir um bom desfecho dessa técnica, você vai precisar produzir uma boa desinfecção dos canais. Biocompatibilidade dos materiais da barreira cervical. Não dá para ser hidroxicálcio, não dá para ser um material diferente de um biocerâmico. E realmente não pode ser um material irritativo para o coágulo e as células-tronco que você vai estabelecer ali dentro. Os tipos de células-tronco que você vai conseguir trazer para ali para dentro. E esse é um pouco da limitação dessa técnica que a gente usa no consultório, porque quando eu induzo o sangramento ali dentro, eu não tenho controle sobre as células que eu estou trazendo para dentro da área do canal radicular. Diferentemente da técnica baseada em célula, onde eu exclusivamente posso semear a área do canal radicular com célula-tronco, né, de polpa dental, que são células bem mais específicas. Tá? E o tipo de matriz nutricional. Existe uma discussão muito grande hoje em dia, o que que é melhor, se existem matrizes melhores do que o coágulo sanguíneo, já que fatores de crescimento são tão importantes assim para induzir essa diferenciação celular, é melhor que a gente use, por exemplo, um hemoderivado, como PRP, como PRF, né? Que são concentrados, onde eu tenho ali um número maior de fatores de crescimento concentrados. Então, existe uma discussão muito grande de que é melhor você fazer com PRP, com PRF, você vai apurar, você vai melhorar a qualidade do tecido que você está induzindo regeneração ali dentro. Embora a gente vai ver que isso na literatura de maneira geral ainda não existe claramente uma tendência para dizer melhor de um jeito ou melhor de outro jeito. Mas a tendência é que se, em tese, né, quanto melhor for essa matriz no sentido de quantidade de fatores de crescimento, concentração desses fatores de crescimento, em tese é que essa diferenciação celular ela vai ser melhor induzida e você vai ter uma qualidade melhor do tecido, tá?
Bom, quais são as evidências científicas? E aí, gente, eu separei aqui, eu achei legal até que semana passada o professor Zé Luiz postou no perfil dele ali a pirâmide de evidência científica, né? Então, eu acho importante a gente tomar consciência disso e separei para a gente, do ponto de vista clínico aqui, realmente estudos que fossem ou ensaio clínico randomizado ou que fossem revisão sistemática e meta-análise, né? A gente aproveitar o nosso tempo e falar realmente de topo de evidência científica. Em relação, né, ao que a gente vê na literatura, esse slide eu preparei ele já há alguns anos atrás, mas eu preservei intencionalmente mesmo, porque assim, eu só atualizei o dado. Atualmente no PubMed, por exemplo, a gente tem 1.761 artigos publicados, tá? Onde essa realidade já mudou um pouco. Esse slide inicialmente ele foi feito em 2019. Naquela época existiam poucos estudos clínicos controlados de boa qualidade suficiente para dar suporte a maior evidência científica. Hoje em dia, poucos já mudou um pouco de cenário. A gente tem já um número considerável de ensaios clínicos, né? As pessoas fácil montar um ensaio clínico em cima de um público tão específico e de uma condição tão específica, mas existem pessoas muito competentes no mundo para isso. Então, a gente tem aí um número maior de estudos clínicos controlados, mas é um fato, sobra relato de caso clínico e sobra, né, relato de série de caso clínico. E um problema que a gente ainda sofre na atualidade, na literatura, é a falta de uma uniformidade de protocolo. A Associação Americana, ela tentou organizar isso, dando uma sugestão de protocolo, mas é uma sugestão de protocolo, né? O pesquisador ele tem liberdade para adotar o protocolo que ele quiser. E essa é a grande dificuldade, porque quando você vai comparar uma coisa com a outra, no geral, você tem dificuldade de comparar banana e maçã, que são frutas, mas banana é banana, maçã é maçã. Um usa uma pasta à base de 2 antibióticos só, o outro usa a base de 3 antibióticos só, o outro usa hidroxicálcio. Um troca um antibiótico por um outro antibiótico. No final das contas, quando você vai medir resultado, como eles não se comparam entre si, quando você vai medir resultado numa revisão sistemática, numa meta-análise, você fica com dificuldade de chegar numa conclusão. Então, essa falta de uniformidade de protocolo é um problema. Mas, mesmo assim, isso não impediu a Associação Americana e a Sociedade Europeia de recomendarem procedimento regenerativo como o primeiro procedimento de escolha para uma situação dessa de um dente permanente jovem com ápice aberto e necrose pulpar, em detrimento da apsificação. Por quê? Porque uma coisa muito importante dentro desse procedimento regenerativo é a reversibilidade desse procedimento. Ah, eu apliquei um protocolo regenerativo e não deu certo. O que que eu faço? Faz de novo. Você pode tirar a barreira cervical, pode novamente limpar o canal radicular e induzir novamente a situação. Ah, mas não deu certo. Faz de novo. Existem literatura aí de casos clínicos que foram feitos 2, 3 vezes aplicado o protocolo regenerativo no mesmo dente, na terceira vez funcionou e a coisa foi, né? Então, como é uma técnica reversível, realmente é uma técnica que, e pelo benefício que ela traz, é uma técnica que realmente essas duas entidades, elas então se sentiram confortáveis em indicar e dizer assim, olha, vamos atualizar o nosso protocolo para situações como essa, dente permanente jovem de ápice aberto, nós vamos agora, a partir de agora, recomendar que, em primeiro lugar, você aplique um protocolo regenerativo. E por isso é importante, nós, endodontistas, a gente tomar ciência disso e ter contato com essa técnica, né? Então tá aqui a pirâmide, né, que o professor José Luiz tinha colocado, né? Mas de maneira geral, nesse levantamento, teve um trabalho, né, relato de série de caso clínico, um trabalho retrospectivo. Do chá mostrou ali 78,5% de índice de sucesso. O trabalho do Gerufan, na Universidade lá da Tailândia, mostrou 80% de sucesso dos casos que foram tratados com essa técnica. A própria professora Bucari, num trabalho retrospectivo, né, analisando casos que foram feitos lá no programa de residência deles em endodontia, 35 casos, se não me engano, foi 75% de sucesso dos dentes onde essa técnica foi aplicada.
né? Então, são estudos respectivos, séries de casos que eu estou colocando aqui para vocês, mas vamos ver o que que a literatura mais atual um pouco traz para a gente, né? Mas mesmo assim, como a própria Sociedade Europeia diz o seguinte, mas embora falte consistência, as evidências apontam que a REP é mais indicada, ou seja, que o procedimento endodôntico regenerativo ele é mais indicado do que o procedimento de apsificação. Isso está no relatório da Sociedade Europeia, tá? Nesse estudo do Lean, é um estudo clínico randomizado, né, um ensaio clínico randomizado, ele coloca aqui que a taxa de sucesso da né, tem sido reportada entre 74% e 100%. Ou seja, a taxa de sucesso da apsificação para quem propõe é muito parecida com a taxa de sucesso do procedimento regenerativo para aquilo que ele se propõe. A diferença é o quê? É o que cada um se propõe. Na apsificação, você vai ter um dente com paredes fragilizadas, paredes finas, mais um fechamento apical, uma raiz curta. Num protocolo regenerativo, você tem boas chances de conseguir um ganho de espessura e um ganho de comprimento radicular, tá? Nesse trabalho que eles compararam a apsificação com o procedimento regenerativo, né, eles, inclusive, fizeram uma alocação que foi assim, 2 pacientes para procedimento regenerativo para cada paciente que foi feito em apsificação. Então, no final das contas, foram 69 pacientes submetidos a procedimento regenerativo e eu não estou vendo aqui, peraí, deixa eu só mexer a janelinha. Isso. E 44 para procedimentos de apsificação. E a gente vê que a taxa de sucesso geral foi muito parecida, tá? Foi, vamos dizer assim, do ponto de vista aqui da estatística, não houve diferença significante. A diferença significante, no meu entendimento, na verdade, é que todos os casos onde a apsificação foi bem sucedida permaneceram com parede frágil e permaneceram com raízes curtas, e todos os casos onde a endodontia regenerativa foi bem sucedida, tivemos ganho de comprimento de parede e tivemos ganho de espessura de parede e de comprimento radicular, tá? Ele ainda até coloca os tipos de classificação, né, de reparo que ele conseguiu lá, o que, que ele conseguiu em termos de fechamento de forame e de ganho de comprimento radicular, tá? Mas no final das contas ele faz também uma observação interessante, onde ele viu que o seguinte, que o procedimento regenerativo ele teve melhor desempenho nos dentes com anomalia, nos dentes evaginados que ele trabalhou, do que aqueles onde a necrose pulpar foi provocada por trauma. Então, isso vem sendo uma tendência na literatura, realmente mostrando que, por incrível que pareça, aqueles dentes onde a necrose aconteceu por cárie, por fatores não relacionados a trauma, tem uma melhor taxa de sucesso do que os quando tem o trauma envolvido, tá? Então, ele bota aqui que na conclusão, né, os índices de sucesso são muito parecidos, mas na minha avaliação, né, ele fez um controle de 12 meses, na minha avaliação, eu entendo que a regenerativa é muito melhor, porque eu ainda tenho o ganho de espessura e o ganho de comprimento radicular, tá? E aí começa também uma pesquisa, né, uma pergunta no sentido de assim, tá, mas então vamos melhorar, se o procedimento eliminativo é tão melhor assim, então o que que a gente pode fazer para melhorar cada vez mais a qualidade do tecido que está ali dentro? Porque uma coisa reparada que foi observada ao longo do tempo é que uma sequela comum também de procedimento regenerativo, pessoal, é sequela, calcificação distrófica. Ou seja, existe ao longo do tempo uma deposição de um tecido que se mineraliza. E tem um trabalho, se não me engano, até do próprio Ricucci, onde ele faz corte histológico de um dente que submetido a procedimento regenerativo e esse procedimento falhou. Esse dente foi extraído, o Ricucci pega e faz corte histológico desse tecido, com a curiosidade que assim, que tecido é esse que tem lá dentro? Vamos ver se isso aí é polpa mesmo ou se não é, né? E muitos trabalhos endossaram esse achado do Ricucci, que foi assim, muitas vezes o que acontece é o desenvolvimento de cemento dentro da parte
dentro da área do canal radicular, ou de cemento, já foi identificado até tecido ósseo dentro da área do canal radicular, né? Então, essas calcificações distróficas, muitas vezes, elas podem ser, na verdade, não porque a polpa se calcificou, mas porque o novo tecido que foi diferenciado e foi desenvolvido ali dentro ao longo do tempo é um tecido mineralizado. Pode ser cimento, pode ser osso, e isso provocou a calcificação interna. Então, a pesquisa veio no sentido de assim, tá, beleza, então o que que a gente pode fazer para melhorar essa diferenciação celular? Então, vamos pensar em termos do scaffold, vamos pensar em termos dos fatores de crescimento, e se a gente começar a usar scaffolds, né, matrizes nutricionais que sejam ricas, mais ricas em fatores de crescimento, que direcionem essa diferenciação celular para realmente algo próximo do tecido pulpar, um tecido semelhante à polpa, e não esses tecidos calcificados e tal. Então começou essa discussão. E teve um trabalho, se não me engano, do Tora Binejad, um relato de caso clínico do Tora Binejad, onde ele usou, não me lembro se foi PRP ou PRF, eu acho que foi PRP, mas ele usou PRP e ele teve um resultado excelente depois de 12 meses, 18 meses de controle, com inclusive é, o dente respondendo a teste de vitalidade. Então, a partir disso aí, a pesquisa começou-se, né, a trabalhar nesse sentido. E muitos ensaios clínicos randomizados foram feitos no sentido de comparar que é melhor, manter o coágulo sanguíneo só mesmo ou usar o coágulo sanguíneo e acrescentar o PRP, o PRF ou algum outro concentrado, né, de fator de crescimento, o que vai ser melhor? E aí vários trabalhos foram feitos. Eu trouxe aqui para vocês, né, esse trabalho que foi publicado no Journal, no Joy, no ano passado, 2023, aliás, né? Onde ele mostra aqui que, assim, na literatura é muito mais comum a gente ter comparações entre BC é o coágulo sanguíneo, entre o coágulo sanguíneo, o PRF e o PRP, né, como tipos de matrizes nutricionais, tá? Mas existem outras matrizes nutricionais que foram pesquisadas. O chitosan, que é uma matriz nutricional a partir de uma substância extraída de crustáceo, que tem também a capacidade de ser antimicrobiano, ou seja, isso é importante, inclusive, para poder manter a área do canal radicular é, estéril, desinfetada. O chitosan vem ganhando força, mas existem outros tipos de matrizes nutricionais, mas ainda as que mais prevalecem são justamente o coágulo sanguíneo, que é aquele nosso mais fácil de fazer do dia a dia, o PRF, o PRP e agora mais recentemente aquilo que eles chamam de CGF, que é um concentrado de fator de crescimento. Mas nessa revisão de literatura, eles mostraram aqui, eles avaliaram onde a gente vê que nesses gráficos aqui que a gente chama de forest plot, sempre que a gente tem essas imagens aqui, ó, como se fossem uns diamantes tocando no centro do gráfico, é porque não houve diferença significativa na literatura. Então, essas meta-análises foram feitas avaliando diversos artigos, diversos ensaios clínicos randomizados, e o que foi visto é que desses artigos todos que foram rastreados, comparando coágulo sanguíneo ou com PRP ou com PRF ou os três juntos, não tem diferença em termos de resultado se você usar o coágulo sanguíneo, se você usar o PRP ou se você usar o PRF. Eu olho do ponto de vista clínico. Pessoal, estamos falando aqui agora no momento de endodontia regenerativa em dentes permanentes jovens, o que significa dizer que a gente está falando de indivíduos que estão na fase entre 6 e 13 anos de idade. O garoto já passou por uma determinada situação que ele não está muito feliz de estar sentado ali na tua cadeira. E você ainda vai enfiar uma agulha no braço dele para poder tirar sangue, para fazer a centrifugação, para fazer um PRP e para fazer um PRF. Isso não é fácil, né? Já não é simples você pegar uma criança dessa e colocar ela na posição de receber um procedimento que é um procedimento que você precisa ter calma, tranquilidade de maneira meticulosa.
e além de tudo, você ainda vai extrair um coágulo sanguíneo ali do sangue do braço dela, né? Eu acho que ela não vai ficar muito feliz. É um desafio você lidar com esse público e a gente tem que ter tato. Eu acho que se eu puder deixar para vocês aqui, talvez um alerta, né? Que é uma coisa que eu senti muito enquanto eu leio continuamente sobre esse assunto aqui, é assim, todo relato científico, ele é frio. O relato científico, ele é um relato, né, exclusivo do que foi feito, do que aconteceu. Mas ele não tem ali, né, nas entrelinhas, a gente precisa lembrar que nas entrelinhas está ali um indivíduo que estava sentado na cadeira e um outro que estava atendendo, e que haviam situações clínicas que estavam acontecendo ali que não são reportadas, que não são relatadas. Então, a sensação que a gente tem quando a gente lê um artigo desse, você fala assim, pô, não, melhor fazer o PRF, melhor fazer o PRP. Vai no seu dia a dia, meu querido, minha querida, vai no seu dia a dia pegar esse moleque para você colocar lá uma agulha no braço dele, tirar o sangue para você centrifugar para fazer o PRP ou o PRF, né? Eu não sei qual é a técnica que esses caras usam em termos de pesquisa, não duvido da habilidade deles, né? Mas, assim, é um desafio muito grande para a gente que é clínico no nosso dia a dia. E como eu disse para vocês no início da nossa apresentação, eu vim aqui falar para vocês de regenerativo, mas eu quero apresentar para vocês uma perspectiva clínica. Você pode fazer no dia a dia daquilo que eu faço no meu dia a dia. Posso estudar e saber um bocado de coisa, mas eu acho que o que faz o grande clínico é aquele cara que vai dizer assim, isso aqui dá para aplicar, dá para botar no dia a dia? Não, isso aqui está muito lindo no papel, legal, parabéns, mas agora eu não consigo aplicar esse tipo de situação. A não ser que você trabalhe com paciente anestesiado. E anestesiado com anestesia geral, ou então que você trabalhe com paciente sedado. Muito provavelmente, nenhum dos estudos deixa claro para a gente, não existe essa informação nos estudos, de como que esses pacientes, é, se de alguma forma eles foram sedados ou não. Eles se atêm à questão da anestesia local. Mas como é que foi feito o controle de comportamento desses pacientes? Isso nenhum estudo relata como é que foi feito o controle de comportamento. Então, né? Fica uma coisa assim, eu olho para uma conclusão de uma meta-análise dessa, eu penso assim, desculpa falar desse jeito, mas assim, eu penso assim, mano, no meu dia a dia, melhor é coágulo sanguíneo. Já é uma luta para eu conseguir fazer esse sangramento, produzir esse sangramento. Para que que eu vou ficar tirando o sangue do cara? A não ser que seja uma condição que também, viu, gente, não é 100% das vezes vocês vão conseguir produzir esse sangramento, tá? E existe uma meta-análise, se não me engano, acho que é essa aqui, tá? Que a conclusão aqui embaixo, para mim, é muito lúcida, porque ele diz assim: olha só, o coágulo sanguíneo pode ser usado primariamente, né, como o primeiro a primeira matriz nutricional no seu procedimento regenerativo. E se você tiver dificuldade para conseguir sangramento, aí você vai pensar em PRP e PRF. Para mim, isso é lúcido. Ou seja, a nossa primeira tentativa sempre vai ser atrás do coágulo. Se eu não conseguir induzir um sangramento, a gente tenta de novo. Nós tivemos casos lá na faculdade que a gente não consegue induzir o sangramento logo de cara na primeira sessão. A gente reaplica a medicação, deixa na sessão seguinte e a gente tenta de novo e tenta de novo até a gente conseguir, né? Eu acho difícil, realmente, não é fácil você conseguir essa facilidade com a questão cirúrgica, que trabalha com PRP, com PRF, implante e tudo mais, seja fácil de implantar isso no consultório, mas para nós talvez não seja tão fácil assim, ainda mais você tendo que trabalhar com criança, tá? Então, a literatura ela dá suporte para a gente. Isso aqui é outra revisão sistemática desse ano aqui, inclusive. Novamente, no gráfico aqui no Forest Plot, a gente vê aqui, ó, não existe diferença significativa entre usar o coágulo de cada dia e usar um PRP e usar um PRF. Então, a literatura atual, ela dá suporte a gente faça a técnica da maneira como a gente consegue fazer dentro do nosso dia a dia. E qual é o lance dessa técnica de endorregenerativo? Você não precisa de um treinamento tão aprofundado, porque nós estamos falando em geral
de dentes que têm raízes retas, que não estão com a anatomia tão complexa ainda, porque a sua anatomia não está plenamente desenvolvida, e de espaços que você consegue. Você vai ter um desafio em relação à limpeza, é verdade, porque a limpeza vai ficar muito confiada na parte química, né? Mas o uso de medicações intracanal potencializa essa limpeza. Então, é uma técnica que ela não é uma técnica que exige um treinamento tão grande assim, e que eu vejo até, isso foi uma coisa que foi discutida, inclusive, quando eu defendi a minha tese de doutorado, o professor José Luiz estava lá, da gente pensar isso em aplicação para o SUS. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, em 2023, por exemplo, foram 30 mil crianças que foram submetidas a tratamento endodôntico na idade entre 6 e 13 anos de idade, dados do Ministério, né, nas diversas unidades de saúde pública do Brasil. E o que que foi feito com essas crianças em termos de procedimento regenerativo endodôntico? Que tipo de procedimento endodôntico é, que foi feito? Se a gente puder pensar em endorregenerativa, a endorregenerativa, como vocês viram no protocolo que a gente passou aqui para vocês, não é uma coisa fora, muito estratosférica, que você não possa aplicar num dia a dia, que você não possa pegar um dentista, não possa treinar. São coisas que a gente fica pensando, né? uma- Mais uma meta-análise aqui que mostra para a gente que realmente, né, existe um alto nível de evidência, né, que todos esses scaffolds aqui, essas matrizes nutricionais, né, têm altas taxas de sucesso e que as diferenças não são significantes estatisticamente. E aí, quando eu vejo algo que diz assim, a diferença não é significante estatisticamente, eu penso na minha clínica do dia a dia. Na minha clínica do dia a dia, o que que eu posso, que está suportado pela literatura, que tem evidência científica e que é simples e de aplicação imediata? Essa é a solução que eu vou procurar buscar. Então, muita cautela na hora da gente fazer a leitura, né, de determinados, artigos. Bom, existem milhares de direções futuras e de possibilidades para a endodontia regenerativa. Esse trabalho aqui foi o trabalho, foi uma parte da minha tese de doutorado. Mas uma coisa, por que que esse trabalho, eu coloquei esse trabalho aqui? Embora seja um trabalho lá de base, né, de pirâmide de evidência, um trabalho in vitro, feito em laboratório, mas a ideia é a seguinte, pessoal, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um caso de endorregenerativa, mas 20 ml de hipoclorito de sódio dentro da técnica que a Associação Americana de Endodontistas prescreve, 20 ml de hipoclorito de sódio para você irrigar com uma saída lateral bem fininha, você vai levar um tempo bastante considerável, né? Eu nem digo questão de extravasamento, porque realmente a gente viu, isso foi uma coisa que a gente pesquisou também na minha tese de doutorado, a gente viu questão de extravasamento, a gente viu que a técnica passiva, ela não extravasa, né? O extravasamento dela é muito, muito, muito insignificante. Se você faz ela com cuidado, o movimento de vai e vem, né, de fluxo e de refluxo e tal. A dificuldade realmente é o quê? É a taxa de saída do irrigante. A agulha é muito fina. 20 ml para você irrigar, eu não sei qual é a experiência que vocês têm, mas na minha experiência não vai ser menos de 20 minutos, meia hora para você conseguir fazer isso. E você precisa lembrar que você tem um cidadãozinho na sua cadeira que precisa de um controle de comportamento, que tudo que você está fazendo no consultório, ele está olhando para você. Tio, o que que você está fazendo? Ele quer falar junto com o isolamento. Então, o que eu ficava pensando nos meus desafios é assim, cara, tem que ter um jeito de diminuir essa irrigação e a gente, de alguma forma, criar uma situação de uma limpeza mecânica do canal radicular. E aqui eu peço licença para compartilhar um momento pessoal meu, que é assim, eu sou pai de filhos gêmeos, né? Os meus gêmeos hoje em dia estão com 22 anos de idade, mas eu lavei muita mamadeira nas madrugadas, né? E lavando uma mamadeira, eu pegava aquela escovinha e lavava a mamadeira e botava a escovinha lá dentro e ficava me deparando com a situação daquele restinho de leite em pó que ficava aderido na parede, que eu ia com a escova lá, ia lá e deslocava ele, jogava detergente, aquela coisa, aquela luta toda.
E aí eu pensei assim, cara, o dente permanente jovem, ele é parecido com a mamadeira. E se eu começasse a pensar em instrumento de cerda? Eu consigo produzir uma limpeza mecânica sem atacar a parede radicular a ponto de enfraquecê-la, mas eu consigo desorganizar, aplicar uma desorganização. E o que a gente procurou fazer foi testar realmente se o mecânico, se essa agitação mecânica por si só com o instrumento de cerda, ela seria suficiente. Por isso até que nesse trabalho a gente usou soro fisiológico, porque a gente queria realmente avaliar o impacto da desorganização mecânica que o instrumento de cerda ia provocar. Então, a gente induziu um biofilme de Enterococcus fecalis em 48 premolares inferiores, que a gente até cortou os ápices, alargou esses canais para ficar realmente com uma largura de um conduto que pudesse simular um dente permanente, né, de ápice aberto. A Milena, que está aí, me ajudou muito nesse trabalho e faz parte da equipe desse trabalho, né? E o que a gente comparou foi o quê? Usar a limagem convencional com escova para conduto, que é uma escova que a MK Life produz aqui no Brasil, vende aqui no Brasil, que é usada para limpar conduto depois de você cimentar pino, né? Você limpa o conduto após preparo de espaço para pino. Então a gente usou essa escova. A gente usou também microbrush extra fino, né? Para poder ter o diâmetro para ele poder entrar dentro do canal radicular. Então aqui o microbrush foi a ideia, foi tentar reproduzir a escovinha que eu usava para limpar as mamadeiras dos meus filhos com o padrão ouro que a gente tem, que é o Expiando Finisher, né? E o que a gente viu aqui é que lição desse estudo é que os quatro eles se equivalem, né? E aí eu fiquei pensando assim, cara, um microbrush custa 15 centavos. Uma Expendo Finisher, o último preço que eu vi, custa R$ 220. Se a gente pensa em aplicabilidade para SUS, eu acho que um microbrush para fazer técnica, né, regenerativa, introduzir técnica regenerativa no SUS, talvez possa ser uma boa solução. Mas, como eu disse, gente, isso aqui é um estudo laboratorial, a gente ainda está tendência para a gente, né, investigar mais. Mas é um caminho. Você reduz o volume de irrigante e você põe o componente de agitação mecânica, de desorganização mecânica. Você diminui, encurta o tempo de trabalho. E isso vai ser muito importante, o tempo de cadeira vai ser muito importante para o controle de comportamento daquele pacientezinho que está sentado na sua cadeira, né? Então, é uma alternativa para a gente poder pensar que a gente está investigando. Então, não existiu, né, uma diferença significativa na redução do aplicado, tá? Foi engraçado, professor, porque a gente tentou publicar esse trabalho no Journal, no International Endodontic Journal, eles não entenderam, porque eles diziam assim, para que você vai usar microbrush se você tem Expiando Finisher? E eu falava assim, mas aqui no Brasil o preço do Expiando Finisher é alto, isso aqui para a gente é importante. Não, não, não é a nossa realidade, não vamos publicar porque não é a nossa realidade, né? Então, foi uma luta para a gente conseguir trabalhar isso aqui, porque os gringos não entendiam essa. Opa, mas para que você vai usar um negócio tão barato assim? Enfim. Outra coisa, né, como eu falei para vocês aqui, para onde está indo, é justamente essa busca de matrizes nutricionais que sejam melhores para orientar essa diferenciação celular e melhorar a qualidade do tecido diferenciado, né? Esse ensaio clínico randomizado, ele usou o CGF, que é um concentrado de fatores de crescimento. Ele é um hemoderivado igual ao PRP, igual ao PRF, só que ele é a terceira camada, depois que você põe o sangue para centrifugar, ele é uma terceira camada que fica entre os elementos vermelhos do sangue e o plasma. É uma região onde realmente tem uma concentração muito grande de fatores de crescimento. Então, usa-se aquele substrato ali para se fazer uma massa
e para se colocar isso dentro da área do canal radicular. Então, eles compararam, tá? O coágulo sanguíneo com o CGF, tá? Como scaffold, como matriz nutricional para pré-molares inferiores de ápice aberto, né? Jovens de ápice aberto. Então foram usados 56 pacientes com faixa etária de 7 a 16 anos de idade, pré-molares inferiores, com necrose pulpar e abertura apical maior do que 1 milímetro. E aí aqui vem a questão que eu comentei com vocês da falta de padronização. Porque aqui eles usaram só o preparo com 20 ml de hipoclorito a 2,5%, não usaram EDTA em nenhuma etapa, na segunda etapa, antes de induzir o sangramento. Não usaram EDTA, repetiram o hipoclorito apenas e mencionaram que usaram uma pasta triantibiótica, mas a gente não sabe que terceiro componente é esse dessa pasta triantibiótica. Não tem esmiuçado também que pasta triantibiótica foi essa. Se foi usado minociclina ou clindamicina. Existem pastas triantibióticas para vocês entenderem. Existem autores até que recomendaram amoxicilina para substituir a minociclina, doxiciclina para substituir minociclina, clindamicina para substituir minociclina. Então, não fica claro. Então, a gente não sabe. Não houve uso do EDTA, não foi um protocolo semelhante ao protocolo da Associação Americana de Endodontistas, tá? Mas o fato é que, num grupo foi feito o coágulo sanguíneo, no outro grupo foram 27 pacientes, se não me engano, de cada lado, foi usado esse concentrado de fatores de crescimento e foi feito controle clínico e radiográfico por 6 e por 12 meses. Mas a gente vê, né, que, de maneira geral, a gente vê que as taxas de sucesso são parecidas, ó. 92,593, 92,593, ó. Até os insucessos foram iguais num grupo, grupo. No grupo de coágulo sanguíneo, foram 2 insucessos, no grupo de concentrado, 2 insucessos. Ou seja, se equivaleram, processo muito mais complexo, muito mais complicado, né? Que se você vê ali como é que faz o CGF, eles botam a receita no artigo ali e tal, não é uma coisa simples de fazer, que no final das contas deu o mesmo resultado do que você só induzir o sangramento. Então, eu, olhando como clínico, do ponto de vista clínico, não vejo razão para substituir ainda um coágulo sanguíneo. E interessante ainda nessas direções futuras, me deparei com esse artigo que eu achei interessantíssimo, porque esses aqui, eles usaram como medicação intracanal a metformina. Sim, a metformina, aquela que é usada para tratar paciente diabético, alguns pesquisadores descobriram que a metformina melhora a diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos. E aí, né, então isso melhora a formação de tecido ósseo. E aí, em 2010, o Wang pega e cria uma resina e testa uma resina onde ele incluiu metformina no material dessa resina. E ele descobriu que essa resina, essas células da papila apical em odontoblasto. Então, a metformina tem uma ação de melhora da diferenciação celular dessas células mesenquimais indiferenciadas, dessas células tronco em odontoblasto. Então, eles fizeram um teste, falando assim: vamos testar então. Vamos pegar aqui 32 pacientes entre 7 a 12 anos de idade. Vamos usar o protocolo da Associação Americana com hipoclorito e com EDTA. Só que nós vamos fazer o seguinte: no passo de medicação intracanal, nós vamos botar no grupo 1, ciprofloxacina e metronidazol em 16 pacientes. No outro, nós vamos botar a DAP, né, que é a pasta de antibiótica, ciprofloxacina e metronidazol, mais acrescida de metformina. E vamos comparar os resultados. Em média, esse medicamento ficou de 23 dias. Os casos onde não havia melhora da sintomatologia, eles limpavam novamente e aplicavam de novo a medicação, então ficou entre 21 e 28 dias o tempo, a média ficou 23 dias que esse medicamento ficou lá dentro, tá? E aí induziram coágulo e fizeram a barreira cervical com MTA. Aqui, então, o comparativo não foi matriz nutricional, o comparativo foi medicamento intracanal. Fizeram aí o controle
clínico e radiográfico por 18 meses. Essa daqui é a alocação, né? É o fluxograma de como que o trabalho foi desenvolvido. E no final das contas, a gente vê que eles se equivalem. Fala aqui na estatística que aqui em 6 meses, no grupo da metformina, foi melhor fechamento apical e ganho de comprimento radicular. Mas, no geral, as duas meio que se equivaleram. Então, os pesquisadores estão mexendo em várias fases. Também existem ensaios clínicos randomizados comparando tipo de material para barreira cervical, os clínicos randomizados, comparando MTA, biodentine, Simo, etc. e tal. Mas, de maneira geral, a gente tem ali um emparelhamento, né? E aí o que acontece, mais uma vez que eu digo para vocês, é assim, eu, Leonardo, olhando do ponto de vista clínico, quando eu vejo um resultado desse na literatura, eu penso na minha aplicabilidade clínica. Então, eu sempre tendo a simplificação minha clínica por uma questão de eu colocar isso em prática. Então, mas são possibilidades para a gente ver onde é que. Mas isso aqui eu deixei para o final, né? A gente já está se encaminhando para o final do nosso papo aqui. Isso aqui é que eu deixei que realmente que assim, para onde a endodontia regenerativa está indo? Para tratar, para substituir evento tradicional, para substituir realmente a limpeza e a obturação com material sintético, né? Gutapercha, cimento, etc. e tal. Em 2019, esse primeiro estudo randomizado clínico aqui, que foi eu digo assim, vinham relatos de caso clínico, vinham relatos de série de caso clínico, mas eu entendo que esse aqui tenha sido o primeiro estudo, um ensaio clínico randomizado, organizado, para se avaliar realmente a aplicabilidade de endodontia regenerativa para dente de adulto, dente permanente, né, maduro, vamos dizer assim. Então, você usar o procedimento regenerativo em dentes permanentes. Então, o objetivo desse trabalho foi comparar, né, a REP, né, que é o procedimento endodôntico regenerativo, com o tratamento endodôntico convencional em dente permanente maduro, com necrose pulpar, destruição óssea e apical adjacente. Situações como essa, que a gente vê no dia a dia, o que é melhor fazer? Aplicar um protocolo regenerativo ou fazer endodontia tradicional? Então, foram 56 dentes em 49 pacientes que foram tratados entre julho de 2015 e janeiro de 2016. Os critérios de inclusão: pacientes entre 18 e 30 anos, claro, sem doença sistêmica, dente com raiz reta, tá? E que tivesse ali radiograficamente uma área de destruição óssea apical, onde foi aplicado esse protocolo aqui de 1+6, ou seja, o que é isso? Eles introduziam um instrumento, testavam um instrumento que ficasse preso, que ficasse agarrado na região apical. A partir desses instrumentos, do diâmetro desse instrumento inicial, eles alargaram 6 instrumentos para cima, tá? Usando com hipoclorito e com EDTA. Então, em ambos os grupos, o protocolo de preparo químico-mecânico foi exatamente o mesmo. O que diferiu? O que diferiu foi o desfecho da história, porque em ambos, diferiu foi a medicação intracanal. No grupo do tratamento endodôntico foi colocado hidroxicálcio por 7 dias. No grupo do procedimento regenerativo foi feito pasta triantibiótica, ciprofloxacino, metronidazol e doxiciclina por 3 semanas. E, além disso, depois de 7 dias, no grupo do tratamento endodôntico convencional, foi feita a obturação com cimento adesivo, técnica convencional, mas no grupo de procedimento regenerativo foi feito a estimulação do sangramento, a indução do sangramento, a hemostasia, um tampão com MTA e uma restauração adesiva. Fizeram um controle clínico radiográfico por 12 meses, tá? Onde eles avaliaram sucesso seria o quê? Primeira e segunda meta alcançada, que seria o quê? Melhora de parâmetro radiográfico.
e até uma organização, né, da parte radicular. Mas eles, no caso do grupo do procedimento regenerativo, eles queriam ver se eles conseguiriam, inclusive, alcançar a totalidade, tá? Eles tiveram 20, ou seja, pacientes que saíram do estudo por motivos de restou para eles avaliar 46 dentes para controle depois de... O resultado foi esse aqui. No grupo de endoconvencional, restaram 20 pacientes, houve remissão e melhoras radiográficas em 80% dos casos, mas claro que não houve nenhum caso de resposta positiva ao teste de vitalidade. Gutapercha não tem inervação, né? Mas no grupo de regeneração sobraram 26 pacientes. E nós temos aqui 24 pacientes em que houve melhora, 92% de sucesso depois de 12 meses, mas nesse universo de 26 pacientes, nesse universo de 24 pacientes, 13 apresentaram qualidade depois de 12 meses e de terem tido uma necrose pulpar. Então, uma coisa para se pensar. Então, aqui algumas radiografias, né, que foram colocadas no estudo, tá? Para a gente ter uma ideia. Aqui é o tamanho da barreira, ó, o comprimento da barreira que eu comentei com vocês, né? Não é ideal que a gente fique com uma barreira tão grande assim, que essa barreira se restrinja mais a 3 milímetros, mais ou menos, 4 no máximo, mas isso é uma coisa que eventualmente pode acontecer, mas ele teve bons resultados. E agora, pasmem vocês, esse aqui, quando eu li, eu quase caí, porque esse aqui, o cara foi bastante ousado, porque ele quis testar ter procedimento regenerativo para retratamento endodôntico. Claro que ele usou, né, inclusão deles, pacientes jovens. Então, ele pegou aqui 66 dentes em 66 pacientes adolescentes radiculares que tiveram esses dentes endodonticamente e que necessitavam de reintervenção, radiolucência apical, sinais e sintomas. E aí, o que que ele propôs? Ele dividiu, né, randomizadamente, maneira bacana, ele descreve no artigo dele e tal, pelo computador e tal, 3 dentes para terapia endodôntica regenerativa, 33 dentes para retratamento convencional, onde no processo de desobturação em nenhum dos grupos foi usado solvente, né? Claro que o solvente tem uma toxicidade que não é interessante para célula-tronco. Então, a desobturação foi feita com instrumento quente, ultrassom e lima Redstrom, tá? Em ambos os grupos, para não haver interferência de dizer assim, ah, foi a técnica de desobturação que interferiu. Mesma técnica de desobturação nos dois grupos. No grupo de protocolo regenerativo, foi usado o protocolo de Associação Americana, hipoclorito EDTA. No grupo de retratamento, hipoclorito EDTA, e a instrumentação foi feita com lima K, não foi nem com lima rotatória, lima K mesmo, endodontista raiz mesmo, tá? Protocolo raiz. E aí eu tenho aqui, no grupo de procedimento regenerativo, medicação intracanal hidroxiciclina por 14 dias em ambos os grupos, tanto no grupo de retratamento quanto no grupo de terapia endodôntica regenerativa. Qual a diferença? A diferença é que no grupo de terapia endodôntica regenerativa, eles induziram o coágulo sanguíneo, induziram o sangramento para formar o coágulo, e no final botaram a barreira de biodentina, e no grupo de retratamento, eles fizeram uma obturação endodôntica com cimento resinoso, com Adsil. Bom, resultado da história, está aqui, ó. O tempo 1 é 6 meses de avaliação, tempo 2, 12 meses de avaliação. Está aqui. Esse é o grupo de retratamento, essa coluna aqui é o grupo de retratamento, essa aqui é a coluna do grupo de regeneração. Então, eu tenho aqui 32 casos de sucesso, 31 casos de sucesso, tá? Falha de 1, falha de 2. Olha o P, se a gente avaliar aqui a estatística, no final das contas a gente viu que tanto o retratamento convencional quanto a técnica regenerativa, nesse estudo, nas condições desse estudo, também se equivaleram. Então, procedimento regenerativo, né, é uma possível substituição, com um detalhe que eu acho que é importante aqui, é que todos os dentes que foram retratados endodonticamente permaneceram com gutapercha lá dentro, todos os dentes que foram retratados com técnica regenerativa, você tinha ali algum tecido vital, imunidade ali dentro,
E, de alguma maneira, ele comenta, inclusive, aqui em algum ponto do texto que ele fala sobre teste de vitalidade positivo. Então, é uma coisa para se pensar. Eu, pessoalmente, né, sempre dei muito valor à base biológica da especialidade. Eu acho que a endodontia, na verdade, ela me fisgou pela base biológica dela. E quando eu olho para a endorregenerativa, eu vejo que a base biológica é mais importante ainda do que tudo, né? E isso me encanta profundamente. Embora a gente saiba que aqui a gente tem boas revisões, tá? Meta-análises que foram publicadas no Joe no ano passado, né? Tá aqui duas outras que foram publicadas também no ano passado, no International Endodontic Journal, que essas três revisões aqui, no geral, elas dizem o seguinte, conclusão delas. Em dentes permanentes jovens, o procedimento é mais previsível e promissor que em permanentes adultos. Claro que a gente viu, né, aqueles fatores que interferem, mas já existe algo acontecendo. Uma sequela possível é a calcificação distrófica do canal radicular, que a gente já comentou. O termo regeneração para eles é muito discutível, porque regeneração pressupõe o fato de você voltar a formar um tecido parecido com o original, e nem sempre é assim que acontece, concordo. Então, eles comentam que talvez reparativo seja um termo mais apropriado, que o que acontece é reparação e não regeneração, e que os resultados em dentes permanentes são ainda conflitantes e que alguns motivos podem ser o tamanho do forame, quantidade de célula-tronco, idade e tudo mais, né? Mas já deu para ver que existe aqui uma aceitação geral no que diz respeito para dente permanente jovem. E falta padronização adequada de protocolo de técnica, de descrição no estudo, né? O que torna complexa a análise comparativa entre os diversos estudos. Isso realmente é uma dificuldade muito grande que a gente vê. Eu procurei mostrar, não sei se eu consegui, mas procurei mostrar que em alguns estudos falta realmente algum tipo de informação que é importante para você fazer um julgamento final. Cada um aplica um protocolo, cada um faz uma modificação na medicação intracanal, então fica meio difícil quando você vai fazer esse tipo de comparação. Mas, no geral, tá? A literatura ela dá suporte para a aplicação de protocolo regenerativo em dente permanente jovem, de ápice aberto, e ela é ainda, vamos dizer, eu não vou nem dizer que ele é contra, mas eu vou dizer que ela ainda tem uma certa dúvida, porque realmente a qualidade dos estudos é que é a grande dificuldade para eles conseguirem comparativos. Mas é um caminho que está se seguindo. A gente olha no PubMed e a gente vê que exponencialmente está aumentando a quantidade de estudos que estão sendo desenvolvidos e estão investigando essa hipótese. Então, acho que para o futuro a gente vai começar a pensar em endorregenerativa, talvez para adultos, aí eu acho que é uma realidade. A engenharia tecidual vem avançando muito. Eu acho que vai chegar um momento que a gente realmente não vai, talvez, discutindo mais cimento e nem vai estar discutindo mais material obturador. Talvez a gente esteja discutindo matriz, célula, técnica de semeadura de célula, sei lá o quê. Eu fecho aqui com vocês a minha participação nesse evento que eu considero assim fundamental para a indústria brasileira. Uma coisa que eu assisti, tive a felicidade de assistir o professor Aníbal Teixeira, que é um brasileiro radicado nos Estados Unidos, na Universidade de Santo Antônio, no Texas, que é talvez das maiores autoridades mundiais de endodontia regenerativa. Foi um congresso no meio da pandemia, um congresso que a SBN organizou online, e foi uma iniciativa muito bacana da SBN, por sinal até eu recomendo, né, que os colegas se juntem à SBN, fortaleçam a endodontia brasileira. Mas, assim, o professor Aníbal Teixeira falou uma coisa nessa palestra dele que eu achei muito interessante. Ele diz assim, a endodontia regenerativa, ela é como se fosse um triângulo. Na base do triângulo está o paciente. E o que o paciente quer? Ele quer preservação da função e da estética. As perguntas são, doutor, eu vou perder meu dente? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, doutor, meu dente vai escurecer? Ou seja, ele quer que o dente seja mantido, né? Ou o paciente, ou a família do paciente, se você está lidando com uma criança, é a primeira pergunta que os pais vão te fazer, né? Meu filho vai perder o dente, e logo em seguida o dente vai escurecer.
Então, o que ele quer é a preservação da função e a preservação da estética. Na parte do meio dessa pirâmide está o clínico. O que que o clínico quer? O que que nós queremos? E eu me encaixo aqui um pouco nessa história. Eu quero resolver o anseio do paciente. Eu quero preservar a função e quero preservar a estética do paciente, né? Mas eu quero que isso seja feito dentro de uma técnica que seja viável economicamente, em termos de recursos, de aplicabilidade, de treinamento humano, uma técnica que seja viável para eu colocar no meu dia a dia. E que eu tenha ferramentas de acompanhamento confiáveis. Tomografia, como a gente tem na atualidade, radiografia, que não é tão confiável, mas eu tenho a toma para poder me ajudar e tal. Então, isso é o que nós clínicos queremos, né? Eu quero que, assim, o dente seja preservado, a estética seja mantida e que eu tenha garantia ao longo do tempo de que realmente eu estou ganhando espessura e estou ganhando comprimento radicular. Qual o tecido que está lá dentro, honestamente, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, não me interessa. Se o dente está em função, maravilha, é isso que eu quero. Resolvi o anseio do paciente dentro de princípio biológico, obedecendo o princípio biológico, estou satisfeito. Mas no topo dessa pirâmide está quem? Está o pesquisador, né? E esse é o cara que a gente também tem que reverenciar ele, porque assim, o que que ele quer? Ele quer resolver o anseio do paciente. Ele quer, assim, garantir que o paciente tenha preservação da função da estética. E ele quer resolver o anseio do clínico, porque ele quer oferecer para o clínico técnicas que sejam viáveis e que ele tenha instrumento de controle favorável. Mas ele tem uma condição que é assim, ele quer a pureza da coisa. Então ele trabalha para alcançar o tecido mais próximo possível do original. Ele sabe que isso é que vai impactar bastante no resultado final da história, né? Então, eu achei essa fala dele muito representativa, muito significante para mim, realmente o ponto de vista de cada um, né? E fico feliz de poder ter vindo aqui, de alguma forma, trazer uma contribuição para vocês para um tema que eu, pessoalmente, considero, nos meus 28 anos de labuta diária de endodontia, um tema muitíssimo importante. Ano passado, fizemos um trabalho de levantamento com os cirurgiões dentistas da nossa região e algumas partes do Brasil aqui, fizemos um survey, né? Uma pesquisa, e a gente viu que assim, mais de 70% dos especialistas em endodontia que responderam à pesquisa não conheciam a técnica endodôntica regenerativa e não sabiam nem indicar a técnica endodôntica regenerativa. Então, eu acho que realmente é uma técnica nova, um capítulo novo, e acho que a gente precisa divulgar e falar um pouco mais sobre ela, porque ela tem um potencial maravilhoso, tá? É isso que eu quis deixar para vocês. Bom, gente, eu sou Leonardo Barroso, eu sou da equipe aqui no Cleuendo. Aqui está o nosso QR Code, né, do nosso Linktree. A gente tem podcast. Posso fazer uma propaganda aqui, professor? Claro, Léo, fica à vontade. A gente tem podcast no Spotify, que é o Podcrendo, é o podcast da equipe Nucleoendo, tá? A gente tem cursos de atualização, de especialização na região aqui do Sul Fluminense. Vai ser um prazer receber vocês. Esses são os nossos perfis aí, no Instagram. E o que vocês precisarem, que eu puder colaborar com alguma coisa, o professor José Luiz me conhece bem, procuro ser uma pessoa bem acessível, eu estou à disposição de todos. Quero agradecer demais a atenção de todos vocês, agradecer ao professor José Luiz, à equipe Laje Marques pelo convite. Para mim, uma honra e uma emoção muito grande estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado e estou à disposição aí. Léo, fantástica apresentação. Realmente estou muito feliz com esse desempenho. Você mostrou uma sequência lógica, aquilo que realmente a gente precisa saber, né? E tem alguns componentes que são fundamentais. Eu possivelmente vou repetir isso entre hoje e amanhã. Quem faz, ensina, né? E aprende quem pratica. Então, a endodontia tem essa característica, que é uma característica talvez até mais importante do que muitas outras profissionalizantes, né, que exige que a gente tenha essa noção de que o praticar realmente vai
produzir em pequenos detalhes, em pequenos passos, toda essa nossa modificação, essa nossa evolução. Você me remeteu a um momento da minha carreira profissional que foi na década de 80, quando pela primeira vez eu ouvi falar do trabalho do Igar Estby, de 1961. Este foi orientador do Antoniazzi, e o Antoniazzi foi o meu orientador. Portanto, dentro dessa sequência, eu tive uma aproximação muito grande com esse trabalho. E a minha primeira noção, né, sobre esse trabalho foi de uma desconfiança muito grande, né, porque eu poderia trabalhar canais deixando o tratamento a 4 milímetros, a 5 milímetros, a 8 milímetros, desde que deixasse um coágulo presente naquele espaço que havia sido limpo, né, tratado, mas não vedado devidamente, a não ser com a permanência do coágulo. Aquilo me deixou muito em dúvida, e possivelmente não foi só a minha dúvida, foi também do ESTEB, foi também da comunidade, porque ele abandona esse estudo que vem ser retomado, né, há muito tempo depois, usando essas informações como sendo informações vitais para a continuidade desse estudo. Então, para mim, isso tudo é muito próximo, porque essas pesquisas, de certa forma, elas forneceram base suficiente para o desenvolvimento de técnicas que hoje são modernas da REP, né, e da revascularização na endodontia. Isso é extremamente importante. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Você é um indivíduo que comenta que tem 30 anos de carreira e 28 anos de especialização. Certamente você passa pelo tratamento conservador, pupotomias, apsificação, apsigênese, e plugs apicais, e chega naquilo que é relevante e atual na nossa revascularização. A minha pergunta é: esse tratamento é um tratamento definitivo? Ou você visualiza a necessidade de um tratamento radical no futuro? Olha, professor, sinceramente, com a experiência que eu tenho visto ao longo desses anos aí, dos casos que eu tive, a grande maioria dos pacientes eu tenho eles em controle. Não são Uhum. pacientes que eu precisei intervir novamente, não. São pacientes em que a barreira cervical ela está lá, a restauração está funcionando, né? Eu A costumo raiz fazer, se formou? aí se formou, eu costumo fazer uma conversa motivadora importante de conscientização do paciente em relação à higiene. Então, eu considero que, se assim, eventualmente nenhuma outra cárie acontecer, uma doença periodontal desenvolveu, esse garoto não vinha traumatizar e tudo mais, eu considero que é uma coisa para ser controlada e que vai para a vida. Mas uma doença periapical, uma doença em função desse novo tecido ficar doente. Aham. Se um fator mudar, sim, aí tudo bem, a gente reintervém, né? Agora, recentemente, eu tive uma criança de 9 anos de idade que a primeira tentativa nossa não funcionou. Ela, 6 meses depois, ela fez um abscesso, fez uma fístula. E Uhum, eu reapliquei o protocolo regenerativo. Conseguimos uhum, conter, né, os sintomas, a manifestação clínica, ela está em controle agora e vamos tentar. Estou tentando, né? Eu sei que tem tá. um relato na literatura lá do Chaniotes, né, que ele comenta sobre um caso de insucesso. Mas na minha visão, assim, também ele tinha tudo para falhar porque ele quis fazer o caso em uma sessão só. Uhum. Eu acho que fica difícil você conseguir produzir uma limpeza, né? E depois, logo em seguida, você, baseado só no preparo químico cirúrgico, e você logo em seguida induzir um sangramento ali dentro. Eu acho que o segredo realmente é você trabalhar a desinfecção. Se a Tá. desinfecção foi bem trabalhada, eu acho, pela experiência que eu tenho, eu vejo que os resultados eles permanecem ao longo do tempo. Tá. Tem algumas questões, depois eu vou te mandar para a gente poder trabalhar juntos aí nessa resolução, né? Mas você falando de desinfecção, a gente tem um conceito bem claro quando se trata de desinfecção no tratamento endodôntico, nos protocolos endodônticos. A gente conhece uma série de alternativas, você inclusive trabalhou com umas na tua tese de doutorado, né, que são as cerdas, para trabalhar a redução da microbiota dentro do canal. Como é que você vê, por exemplo,
essa, não distanciamento, mas talvez uma locação independente daquilo que é a desinfecção dos dentes adultos no tratamento endodôntico tradicional para a desinfecção dos dentes com ápice aberto, onde vai se realizar a REP. Você acha que a visão é uma visão próxima ou existe uma desconexão ainda? Eu acho que, de certa forma, sim, eu acho que a visão ela é próxima. Eu acho que o que carece talvez seja recurso, né? Porque existe ali não vou dizer um excesso, mas vamos dizer assim, existe uma preocupação maior no dente permanente, jovem, com a questão do ápice estar aberto e com a questão de você ter ali paredes finas. Então, a maior parte dos artigos realmente eles começam a introdução do trabalho falando sobre esses desafios Uhum, conseguir a desinfecção durante o preparo com uma situação como essa aí, né? Eu acho que você tem condição de melhores resultados de desinfecção no dente permanente adulto, porque você não tem essa restrição, né? Então você pode alargar, você pode desorganizar, você pode, né, aplicar a parte química com mais tranquilidade e tal, por conta da questão do ápice. Mas eu considero que o fundamento é o mesmo. O recurso é que é um pouco diferente. Por isso que eu fiz essa tentativa de entender esses instrumentos, como é que seriam esses instrumentos de cerda no dente permanente jovem. Mas eu uhum. acho que o fundamento é o mesmo. Tá bom, maravilha. Cara, queria te agradecer de coração, mandar para você um forte abraço, dizer que a gente está perto sempre, independentemente de qualquer coisa. Um abraço para a Adriana, né, também, para os moleques, e a gente vai continuar falando. Muito obrigado de coração pela tua participação, tenho certeza que foi um sucesso. Eu já vi aqui, a Sandra está aí, a Sandrinha deve estar por aí, Ah, acabei de ver ela beleza, entrar, tá? Um beijo para ela também. E a gente vai falando, tá legal? Tá joia, professor. Muito Combinado? obrigado. Tá? Quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Não, tá. Eu quero agradecer realmente a oportunidade e aproveitar aqui para externar meu agradecimento pessoal a você, né? Por ser essa pessoa que me inspirou tanto e que tem uma ascendência muito grande sobre tudo que eu desenvolvi dentro da minha carreira. E dizer que, assim, para os colegas que estão aí fazendo curso de mestrado, doutorado, etc. e tal, quero dizer para vocês que, assim, às vezes a gente está naquele desafio de estar tentando conciliar a vida profissional com vida acadêmica, mestrado e tudo mais. Professor Zé Luiz exige trabalho, prazo, pesquisa, isso e aquilo. Quero dizer para vocês que, assim, vale muito a pena. Eu sou a prova viva disso, tá? O que eu recebi de incentivo e recebi de melhoria na minha visão clínica, vindo do professor Zé Luiz, da professora Sandra, são assim, são coisas que assim não tem preço na minha vida e que existe vida depois do mestrado, tá, pessoal? E vida